Olá, pessoal. Mais um episódio aqui do nosso podcast Diga aí Varejo. E hoje eu estou muito feliz porque eu estou com um convidado ilustre, um dos empresários mais respeitados do setor aqui em Pernambuco, que é Bob Fung. Bob, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite. É um prazer lhe receber aqui no Diga aí Varejo e compartilhar com você as suas histórias, sua experiência de vida e a sua visão para o varejo nos dias de hoje. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é uma honra. Como você sabe, eu adoro a associação aqui do Rio Mar, ajudamos a fortalecer ela e também tenho muito prazer em compartilhar conhecimentos, que foi assim que eu aprendi muita coisa. Exatamente. Bob Fung é do grupo Chinatown, né? Que é um grupo que consiste dos restaurantes Chinatown, Eki, Sushimi e também da fábrica de biscoitos da Sorte, que tem até uma história que a gente depois vai tratar, e que é não só em Recife, não só em Pernambuco, mas no Nordeste inteiro é uma rede muito conhecida. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou cliente desde criança do Chinatown, e enfim, é um negócio que cresce e que tem história, né? Me diz uma coisa, Bob, falando de história, né? E aí focando um pouco na história do grupo do restaurante. Como começa o grupo Chinatown? Como é que começa a história do grupo Chinatown? Ah, começou com meus pais, né, que meu pai era engenheiro civil, era engenheiro mecânico e eu sou engenheiro civil e nós não éramos do ramo. Então, E seu pai era chinês, né? meu pai é chinês. É chinês. Na verdade, ele estava aqui há mais de 50 anos, né? E depois de trabalhar a vida toda em São Paulo, na área de metalurgia, ele resolveu se aposentar em Recife, morar perto da praia, porque nós sempre moramos. Quer dizer, ele sempre morou na China, no Japão, perto do mar, né? Então, na China foi em Xangai e no Japão foi em Yamaguchi-ken, perto de Hiroshima, perto do mar. E ele falou, não, tá bom. Filhos criados, todos formados, vamos nos aposentar em Recife. Aí veio aqui visitar minha irmã, que já morava aqui, ia ter a netinha deles, e eles vieram comer num restaurante aqui chinês, que tinha 1 ano de existência, que era o Chinatown, no primeiro jardim de Boa Viagem. Nossa. E nessa Isso década de 80, né? década de 80, no início, final da década de 70, no início. Isso é década de 80. Na verdade foi em 79 que eles vieram. 79. Um pouco antes, em 78, eles conheceram um restaurante e fizeram amizade com o dono do restaurante, porque ficaram aqui vários meses por conta da netinha. E o dono desse restaurante, novinho, tinha 1 ano só o restaurante, ofereceu o restaurante para o meu pai. Ele ofereceu o Ele restaurante. disse que o restaurante era muito trabalhoso, ele tinha outros negócios, né? E os funcionários davam problema, aquilo tudo, né? E, enfim, o fato é que meu pai vendeu a metalúrgica dele lá em São Paulo e resolveu vir se aposentar aqui comprando o restaurante, com tudo dentro. Porteira fechada. Desde o maître até o cozinheiro. Inclusive tinha um cozinheiro chinês dentro. E o restaurante, depois ele descobriu que o restaurante não era nada daquilo que ele imaginava, que realmente estava com problema, certo? Então ele comprou o gato por lebre. Mas não era a área dele, não era. Não era dele, certo? Mas era na Avenida Boa Viagem, no primeiro jardim. É muito bem localizado. Então o lugar espetacular era, né? Clientela não ia faltar. E aí, como eles iam, na verdade, só como meio de subsistência, Ele já aposentado. não precisava muita coisa, né? Iam viver bem à beira-mar, né? Só que aí eles não sabiam, né? Que realmente o negócio é muito trabalhoso. Demandava. Mas como eles tinham uma qualidade excepcional, porque nós, como os imigrantes, a gente, quando vem para um país estrangeiro, a gente tem que respeitar muito as pessoas, porque a gente não conhece ninguém. Então, eles tinham uma facilidade muito grande de se relacionar. E a primeira relação que ele tem que ter boa, e isso acho que eu diria que em todas as empresas, é com a sua equipe, né? Seus clientes internos. Exatamente. E aí eles encantaram os clientes internos, e aí o restaurante começou a subir. O restaurante virou completamente de uma empresa em dificuldade para uma empresa que precisava segurar os clientes na porta, né? Em pouco tempo. E aí foi que eu
continuei em São Paulo e ele falou, olha, eu vou abrir o segundo restaurante. Para você. Querendo que eu viesse. Gera o seu ticket para vir para Ele Recife. queria se aposentar. Lógico. Certo? Já queria passar para você o bastão. Quando eu cheguei, ele deu a chave, tome conta. É seu para cuidar. Mas graças a Deus, foi nessa época que E você é o filho mais velho, né? eu sou o mais velho. Isso. Para os orientais, o mais velho realmente tem que ser o sucessor. Exatamente. E a gente, rapidamente, resumindo, nessa época coincidiu eu estar no lugar certo, no tempo certo e com capacitação para fazer um novo restaurante. E logo depois que a gente abriu o segundo, veio a proposta do Shopping Recife de abrir em shopping, na expansão da terceira etapa do Shopping Recife. Em 1988. Não, foi 87, foi a inauguração, se eu não me engano. Isso. Que é quando inaugura... Que é uma memória espetacular. Que é a etapa da CIA, não é isso? Exato. Quando a CIA chegou, exatamente. Então, a gente, teoricamente, não tinha conhecimento de restaurante para sair com essa velocidade. Mas eu fui persistente. E é quando chega, é uma coisa, é interessante essa data, porque eu me lembro que é justamente quando o Brasil começa a adotar o estilo americano de praça de alimentação, porque a gente não tinha isso. Você tinha pontos de comida espalhados pelo mall, mas não tinha uma concentração em praça. Exato. Aí é tanto que o Shopping Recife, na terceira etapa, traz a primeira praça de alimentação aqui, né? Porque a outra era da Showpizza na época. Isso, aí tinha Big Burger, perto do supermercado, né? A segunda também era pequena. Exato. E a terceira que realmente é uma praça da Concepção, exatamente. Aí entra o Chinatown. Aí entra o Chinatown, e na verdade 4 restaurantes, um deles era o Chinatown. Exato. E a gente entrou não dando conta. Porque era tanta gente. Do movimento. O movimento, porque naquela época tinha mais clientes que sonhos de restaurante. Com certeza. Agora é o inverso. Então a gente teve muito sucesso e esse sucesso gerou novos convites. Então a gente, logo em seguida, foi, o Shopping Manaíra, João Pessoa. Manaíra em João Pessoa, o Natal, Iguatemi em Fortaleza, e depois foi pro interior, né? Caruaru, Petrolina, Campina Grande. Fomos lá no Partage, em Campina Grande, né? Enfim, a gente estava no momento certo, na hora certa e com fôlego para poder aceitar tantos compromissos simultaneamente. Mas logo depois a gente teve que mudar, porque o Brasil muda muito. E aí, em 96, saiu a lei de franchise e a gente teve que se adequar a essa nova realidade. Ainda bem, né? Que não tinha mais parente para colocar em restaurante. Tinha que franquear. É isso. E aí, a partir da consolidação do Chinatown como restaurante, né? Aí, em que momento surge a ideia o que veio antes do Sushimi, né? Sushimi veio primeiro. O Sushimi veio primeiro. Na quarta etapa. Que aí já é a quarta etapa do Shopping Recife. Aí, como é que veio essa questão de querer expandir dentro da cozinha oriental já para a cozinha japonesa? Porque eu sei que o senhor é nascido no Japão. Que foi por isso que seu pai morou no Japão. Filho chinês, mas eu nascido no Japão. Que tiveram que sair da China por causa do comunismo. Isso. E eu nasci no Japão, mas só vivemos 3 anos no Japão. Certo. Mas eu sempre, em São Paulo, a gente gostava da culinária japonesa também. Mas o fato é que, quando veio a quarta etapa, eles queriam uma operação asiática, japonesa. E não tinha. O próprio shopping. Porque não tinha esse mercado ainda aqui. Não tinha. E aí, me perguntaram se eu gostaria, né, de abrir uma operação japonesa dentro da quarta etapa. E eu disse, olha, eu tinha acabado de voltar do Japão. Era outra praça, né? Com as crianças, né? E nós tínhamos também ido, naquela época, na verdade, a gente foi para Nova York. E a gente foi, é curioso isso, porque ver como importantes são as viagens, né? A gente viajou com as crianças, eram pequenas ainda. A gente foi para o Empire State Building. E na entrada, para pegar o elevador para subir, tinha uma tenda, mas na verdade é um... Tipo um quiosque? Não chega a ser um quiosque, mas uma lojinha. Tipo uma banca. Com aquelas bandejinhas de sushi todas prontas. Nossa. E aí, porque o americano não se importa em comer, pegar ele comer no escritório, porque o almoço deles é tranquilo. Andando. Andando. E aí eu vi aquilo ali e falei, nossa, isso aqui é uma ideia boa. Né? E aí quando surgiu o Shopping Recife querendo,
a gente usou esse Conceito. esse conceito, embalagens bem formatadas, inclusive a gente importou do Japão. E aí foi um sucesso também. Apesar que tinha muita gente que chegava aqui, peixe cru, que é isso? No início, ainda mais para uma culinária nordestina, né? É. Porque São Paulo já tinha um pouco da... Claro, até porque São Paulo é uma cidade de uma colônia absurda. Aliás, a maior colônia do Japão, fora do Japão, é São Paulo. Já tinha essa cultura, mas o Nordeste já era uma outra situação. Você tem uma culinária de peixe muito forte, mas não de peixe cru, né? Não é peixe cru. Então a culinária japonesa foi um desafio, né? Mas foram desafios bons. E a gente conseguiu. E depois, alguns anos depois, o povo que começou a gostar e pedia mais. Coisas assim mais sofisticadas. Isso. Não dá para fazer numa praça de alimentação. Coisa muito sofisticada. Tem que evoluir para restaurante. Aí surgiu o EK. O EK, inclusive, surgiu como EK Sushimi. A palavra EK significa estação de trem. Em japonês, né? Em japonês. Então, é a estação de trem Sushimi, né? Surgiu assim. Mas depois ficou só EK. Aí foi uma outra viagem que a gente fez para o Japão, que a gente saiu de Tóquio e foi para onde eu nasci, porque minha filha queria conhecer onde eu nasci, em vez da festa de 15 anos. Ela quis conhecer um lugar que você... Olha que coisa curiosa. Foi mais caro do que a festa. Mas foi melhor. Ela é inteligente. Ela sabe escolher. A festa era só uma noite, a viagem é para a vida inteira. Exatamente. Aí foi espetacular, porque estação de trem no Japão não é estação de trem. Lugar de entrar, chegar e sair, né? É um complexo. É um complexo. Então, quem conhece as estações europeias, as americanas, o Japão é mais, certo? Porque é um país frio e é tudo enterrado, né? Abaixo do nível do solo, então tem que ter tudo lá. Tem que ter tudo. Então, Pra você não precisar sair, não precisa olhar pro ar. Exatamente. Quando você viu aquilo ali, eu falei, nossa, que bacana. Vamos. Aí surgiu também, na época, o Shopping Recife reformulou a segunda etapa, né? E queria uma operação japonesa completa. Aquela praça da segunda etapa de restaurante. Exatamente. Tinha muita choparia e tal, confusão, aí eles preferiam mudar o conceito da praça. Aí nos convidaram para abrir uma operação lá mais completa. Não só sushi bar, mas também cozinha quente. Aí a gente aceitou o desafio e abriu o EK. Que foi quando o EK surgiu. Hoje, em março agora, vai fazer 20 anos. 20 anos do EK. E para você que é cliente do EK, que gosta do EK, tem um detalhe importante para você observar quando você for de novo ao EK. Primeiro que o logotipo é justamente os trilhos de uma estação de trem, que faz lá o E com K, é como se fosse a bifurcação dos trilhos. E no Rio Mar, especificamente, se você for aqui no restaurante, a parede, presta atenção, tem um trilho de trem na parede. Também muita gente que não sabe que é a estação de trem japonesa, agora vai saber. E tem esses Easter eggs que Bob Fong colocou no restaurante, que é um trilho de trem, o próprio logotipo é a bifurcação dos trilhos. Isso é muito legal, é muito interessante. E eu me recordo também, fazendo uma visita à cozinha do EK, de uns equipamentos que você trouxe do Japão, que são fantásticos. Eu não sei se era a parte de refrigeração, mas era uma coisa que era especial para o peixe, né? Como é que era aquilo? Na verdade, a cozinha japonesa é muito simples. Apenas precisa de equipamento correto. Exato. Nós não temos, pelo menos, necessidade de ter equipamentos como forno combinado, etc. A gente tem no sushi bar o netabaco. Neta em japonês é a vitrine de peixe. Isso. Netabaco, né? E essa vitrine de peixe, ela é importada do Japão, é da Hoshizaki, que é a empresa que fabrica esses netabacos. E ela tem uma característica muito importante. Ela conserva o peixe frio, mas seco. Porque quando você não tem um netabaco bom, né, a vitrine de peixe, eles ficam pingando a água. Quando abre a janelinha do netabaco, eles condensam e a água pinga em cima do peixe. Aí perde qualidade. E é uma máquina que só é feita, você só consegue no Japão, né? Esse equipamento. Na verdade, você consegue nos Estados Unidos, né? Eles têm filial nos Estados Unidos. Eles têm filial nos Estados Unidos, mas é uma fabricante japonesa, né? Eles compraram a Macon aqui no Brasil, mas não tem esse equipamento na linha de produção. Quer dizer que se você ainda hoje quiser comprar, tem que encomendar de fora. Consultei ontem. E também uma outra curiosidade é que, ainda falando do EK de trem, é que o EK do Shopping Recife é o primeiro, lógico, né? Porque ele abriu antes. É a primeira loja. E ele tem um Shinkansen na parede, né? Que é o trem-bala japonês espetacular lá, né? Como é que você naquela época conseguiu fazer essa imagem? São os prodígios aí, os universitários das agências. Porque aqui não é uma foto, aqui né, é um
Um painel, e é grande, porque é quase... Só que agora, nessa reforma, Ah, porque você reformou lá, né? então, Então tá em o reforma. trem vai andar. Ah, o trem vai andar? Como é que vai ser isso? Vai ser um painel digital? Um video wall. Vai ser... Agora aqui, o que era bom ficou ainda melhor. Quer dizer, vai ter um video wall com o Shinkansen andando. E outras coisas, né? Ah, tá pegando, você já tá disneyficando o EC. Já tá tendo uma levando a sério que é a experiência. Daqui a pouco aquilo daqui vai andar o trilho. Em cima do... Coisa fantástica. E falando de fantástico, Bob, uma coisa que eu gosto muito é a história do Biscoito da Sorte, que tem muito a ver com sua família, com seu pai. E aí, claro, a gente sabe que a história começa nos Estados Unidos. Conta um pouco isso pra gente, dessa história do Biscoito da Sorte. Tá. Então, o biscoito da sorte, ou fortune cookie em inglês, né? Ele deriva da indústria americana de restaurantes chineses. Então, são muito marqueteiros, né? Sempre. E eles tiveram essa ideia de criar um agrado no final da refeição. É muito lúdico, porque tem uma mensagem, tem os números, lá também tem... Ganha na loteria, né? exato. Então, é um negócio que causa um final de refeição muito assim, para celebrar, né? O encontro, para celebrar a refeição. Acho que isso caracterizou muito nos Estados Unidos essa cozinha chinesa, né? Nos outros restaurantes de outras etnias não tem. Não tem. Certo? Então, inclusive não tem na China. Então, depois de muito tempo, é que os chineses da China vieram para os Estados Unidos para comprar essas máquinas e levarem para a China. As máquinas nasceram nos Estados Unidos. E aí meu pai, como é um grande sonhador, né, grande Empreendedor também, com visão. visionário, né? Olha, nossos restaurantes aqui no Brasil tem que ter biscoito da sorte, porque Tem que trazer. tem que trazer, né? Aí ele fez uma viagem a Boston e lá conheceu uma das fábricas, então várias fábricas. Aí fez um trabalho aí de importação, na época a máquina Trambolho, né? é grande, né? Para trazer, né? Mesmo semi-desmontada e tal, mas é um forno grande, né? Isso. É um forno rotativo. E eu sei que ele conseguiu trazer a máquina e trouxe várias máquinas, né? E foi quem primeiro fez o biscoito da sorte no Brasil. E foi um sucesso. Isso aqui é o... Eu gosto, né? Alguns não entendem, né? Porque acha que... Bob, como era o nome do seu pai? Fong. É o senhor Fong. É Fong Yu. Fong Yu. É. Isso é importante registrar, porque é o pai de Bob, é o senhor Fong Yu, que trouxe o Biscoito da Sorte para o Brasil. Isso é uma coisa muito importante de ter registro. Isso é uma história muito interessante. Porque São Paulo pegou isso depois. Ele que vendeu a máquina, né? Depois eu vou te emprestar um livro de uma jornalista americana que percorreu o mundo, né, atrás da história do fortune cookie, cada país. Certo? Aí eles estiveram aqui, ela é dos Estados Unidos, esteve aqui, aí foi visitar a nossa fábrica, né, hospedou em Olinda. Então, tá registrado em livro isso. Registrado, velho. Que maravilha. Aí sim, ele trouxe mais de uma máquina para o Brasil. Aí como é que essa máquina chegou em São Paulo? Que aí quando ele resolve vender, né? Como o nosso negócio principal não é a indústria de biscoito, a fábrica de biscoito, é o restaurante, Isso. eu não tinha tempo. Lógico. Cuidar. Das tuas máquinas. E ele teve que vender essas máquinas que ele trouxe, tá certo? Inclusive o mercado do Sudeste é maior que o do Brasil. Claro, é o maior que tem, lógico. Apareceu um grupo, né, lá do Sudeste interessado em comprar as máquinas. Não só comprar os biscoitos, mas comprar as máquinas. Aí ele comprou quase, acho que 4 máquinas dessas e fez uma fábrica grande em São Paulo, que abastece o mercado do Sudeste. Até hoje, né? Até hoje. E aí ficou aqui uma máquina ou duas ficaram aqui? Nós tínhamos 2 máquinas. Isso. É. Aí ficaram aqui, que acho que são as mesmas. Não, mas eles vieram buscar a segunda. Ah, eles vieram buscar a segunda. Eles hoje acho que tem 7 máquinas. Certo. É porque a demanda é imensa. É imensa lá no... E hoje aqui, hoje a produção da fábrica de biscoito tem quantas máquinas? Uma. Uma só, que é a mesma trazida naquela época. Não, a gente informa. Claro, é feito porque não existe manutenção, né? Tem a embaladora, então é uma pequena indústria. Claro. Mas que funciona. Coisa fantástica. Até por conta do jeito que o biscoito é dourado, não tomate. O jeito que o próprio recado, a mensagem é colocada, o papel. Qual é a base do biscoito?
a base da substância? Basicamente é farinha, Farinha, água, farinha, óleo de coco, óleo de coco. e açúcar. Olha, eu não sabia que tem óleo de coco. É. E essa já era a receita americana, com óleo de coco. Não, na verdade tem várias, né? Tem algumas variações? Isso é porque acho que é mais saudável e mais saborosa. Ah, excelente. E aí, falando, a gente passou aí por um período inédito para todos nós, que foi essa pandemia. Um desafio tremendo para a gente enquanto sociedade, enfim. E para o mercado empresarial e para o mercado de varejo foi um desafio tremendo. A gente já vinha num processo de evolução de marketplace, de e-commerce. A gente sabe que o mundo ideal é a fusão do físico com o digital, que é o que hoje se referem a figital, né? A gente sabe que um não vive sem o outro, a gente sabe que a gente tem que ter a loja física, mas também tem que seguir para o mercado digital. E quando o ramo é alimentício, que é o seu caso, o desafio é ainda maior porque a gente já tem um processo de delivery e tal, mas a gente sabe que existe a receita delivery e existe a receita salão de restaurante, do consumo local. Como é que você vê hoje, nesse pós-pandemia, os desafios do varejo hoje dentro da área do mercado de alimentação? Aliás, é importante informar que Bob Fong é um dos conselheiros da Abrazel, que é uma associação brasileira que faz um trabalho importantíssimo no país inteiro. Tem suas sedes regionais, mas tem sua sede nacional, que é justamente a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que no momento da pandemia foi muito importante, justamente para poder a gente viver um momento onde havia muito desencontro de informações, e foram instituições como essas que conseguiram centralizar as informações e dar um norte para as pessoas. E negociar com o governo. E negociar com o governo, que não foi fácil, principalmente para os empresariados, né? Como é que você vê hoje os desafios da gente agora, Deus queira, superar dessa pandemia, que aparentemente parece que superamos? Como é que a gente segue em frente dentro do mercado? Eu diria que, desde que eu me conheço como empresário, eu vivo desafios todos os dias. Agora, realmente, o desafio do tamanho da pandemia, como nós vivemos, a gente nunca tinha chegado nem perto, né? Então, a gente tem que fechar nossas empresas, né? E não poder operar, realmente, a gente nunca teve esse tipo de restrição, certo? Inclusive, eu tenho minhas ressalvas a essa política, né? De ter que fechar, mas eu não respeitar essa área médica que decidiu isso. Até Estou por essa opção. Mas o fato é que isso também, para as empresas que conseguiram sobreviver, fortaleceu, né? Não só as empresas, assim como as equipes, né? E eu diria que nesse trabalho de ressurgimento, o grande desafio é essas novas tecnologias, né? Então, você vender a domicílio, você ter uma comunicação totalmente diferente da que você tinha anteriormente, e também a mudança do público, porque o público, as gerações novas têm outra forma de pensar, de relacionar, e isso reflete no consumo. Então as empresas têm que se atualizar para poder atender esses novos mercados que se formam, né? Esse é o grande desafio. E eu diria que a alimentação foi o setor mais, vamos dizer, injustamente penalizado. Porque dizer para os nossos funcionários que eles são, que o trabalho deles não é prioridade, certo? É uma coisa assim que fica realmente questionável, certo? Exato. Então, tivemos manifestações muito grandes, isso realmente veio da base, e a associação conseguiu, né, sensibilizar em alguns momentos, uma flexibilização um pouco melhor, né? Porque realmente o fica em casa é muito difícil, porque a gente não consegue ficar em casa porque é o setor que tem menos tempo de sobrevivência se parar de faturar. Porque nós, diferente do varejo tradicional, a gente não vende a prazo nem compra a prazo, é tudo à vista. Quando se estanca vamos dizer, a venda, certo? Você estanca automaticamente a saída. Você mata o negócio ali, na fonte. Estatisticamente, é o setor que dura 15 dias.
Se parar de funcionar. É assustador. Então foi um desafio enorme, né? E graças a Deus a gente operou o delivery. Que a gente sabe acelerou o que processo. e que a gente sabe que delivery, se você fizesse análises pré-pandemia, o delivery era muito pouco do faturamento dos restaurantes. Muito pouco. Quer dizer, as pessoas acham, eles continuaram vendendo. Não continuaram vendendo. Eles saíram do faturamento X para o faturamento de 10% do que era o faturamento anterior. Quer dizer, delivery não sustenta restaurante nenhum, né? E tem operações que não pode ter delivery, self-service. Pois é. Como é que vai ter delivery? Não tem como. Não tem como. Então, por conta dessa realidade, né, tão assim complexa, alguns setores não, algumas empresas não, muitas empresas não voltaram. Uma pergunta que eu tenho, Bob. Falando de delivery, qual é a sua opinião em relação às taxas? Porque a gente sabe que tem N aplicativos, N serviços hoje, porque assim, dificilmente o restaurante vai ter o aplicativo próprio, ele tem que estar nas praças conhecidas para vender por aplicativo. E muito se fala sobre as taxas serem um pouco, como é que eu vou dizer, abusivas em cima do comerciante. Porque uma coisa é uma rede grande, outra coisa é um pequeno comerciante que tem seu restaurante, que também precisa estar nessas praças, porque senão ele não vende. Ele tem que estar onde o público e o consumo está, e tem umas taxações um pouco altas. Como é que isso poderia ser, talvez, visto de uma outra forma, essa questão dessa taxação? Então, o problema é que o mercado ele é oligopolizado. Então, a gente tem um predomínio, né, de plataforma, tá certo? Hoje, praticamente, é uma única, que detém 80% do mercado. É muita coisa. Então, é muita coisa. Então, a gente tem trabalhado outras alternativas, outros canais. outros canais. O canal do marketplace, Isso. não só de onde a gente... É o próprio marketplace do próprio shopping Rio Mar, que aqui a gente tem. Marketplace de grandes plataformas de venda, né? Que abrem para o setor da alimentação também vender dentro dela. E a gente criou um projeto chamado Open Delivery, que a gente visa facilitar a vida do pequeno, porque é uma única linguagem para anunciar, né, formatar o cardápio dentro das plataformas, receber, né, e entregar. Então, a gente está tentando fazer com que mais pessoas tenham acesso e com isso possa o mercado ter mais opções. Porque realmente, enquanto tiver um mercado concentrado, a gente tem que se sujeitar. Exato. Você não tem opção, né? E o pequeno se sujeita mais. Esse aí perde muito, né? Obrigado. Porque fica uma carga muito pesada para o pequeno. Mas isso é em todos os negócios. Na época nós tínhamos o cartão de crédito, que eram taxas elevadíssimas. Exato. Nós temos os vouchers de alimentação com taxas, um programa de governo com taxas mais altas ainda. Quer dizer, e o pequeno que está lá no centro da cidade, que precisa vender na hora do almoço, você precisa vender para um cliente que só pode comprar aquela alimentação com o voucher de alimentação, ele tem que se sujeitar a receber. Certo? É análogo à questão do delivery, porque o delivery passou a ser importante, passou a ser um canal importante de venda, não é mais 5%, 10%, às vezes é muito mais. E aí tem operações que só dependem só fazem isso hoje. Não tem mais, só fazem isso, exatamente. Então, é importante que a gente consiga, né, trazer opções. Essas opções. Falando dessa questão que você mencionou, muito legal e cultural do sucessor, seu pai, Fong Yu, vai ir para Bob Fong, e eu sei que você tem seu filho, que é Michael, que é um dos seus filhos, e que ele também está bem envolvido nos negócios e tal. Como é que foi essa questão também de você ver seu filho também se interessando pela área de restaurantes? Para mim eu diria que foi uma surpresa boa. Uma surpresa boa. A gente achava que ele ia trabalhar numa multinacional. Ele ia seguir outra carreira, outro caminho. E o caminho dele, né? Isso. Como administrador de empresas e tal, e indo bem profissionalmente, né? Mas é aquela coisa, uma coisa é você trabalhar para os outros, outra coisa é você ter o seu trabalho. Exato. Acho que está no sangue dele. Exatamente. Ele resolveu exatamente entrar, operar, né,
não só as nossas, mas ele criou as marcas dele. E com essa realidade que a gente falou, né? Que é operações de delivery, operações mais simplificadas, né? Com maior velocidade de investimento, prazo de retorno. Que foi aí que ele criou o Sushimples, não é isso? É. Fala um pouco dessa criação dele, do Sushimples. Bom, o Sushimples foi a loja do grupo que mais vendeu durante os 2 anos Da pandemia. Eu tinha lojas aqui espetaculares em shopping fechadas e ele vendendo Pelo Sushimples. e não dando conta. E não dando conta do movimento. Então o momento também foi propício. Né? E aí agora ele tem o mercado dele. Exatamente. É muito bacana. Eu digo também, você teve sorte porque eu me lembro muito de numa visita à França a uma vinícola, que era uma vinícola muito antiga, uma das mais antigas da França, tinha mais de 500 anos, sobre o poder da mesma família. E eu fiz essa pergunta ao proprietário da vinícola, o atual, que era o chefe da família no momento. Eu disse, me diga uma coisa, como é que vocês conseguiram, que a vinícola é de 1508, como é que vocês conseguem, desde 1508, manter um negócio na mão da mesma família? Aí ele virou-se para mim e falou assim, nós temos muitos filhos, pelo menos 10, para garantir que pelo menos um se apaixone pelo negócio e dê continuidade. Só viu, só teve sorte, porque com 3 filhos só teve um que pegou. Então é isso, é porque realmente cada um tem seu caminho, tem suas aptidões, né? Mas isso é muito interessante de observar. Uma última pergunta, Bob. Otimista para o futuro. O que é que você acha em relação a varejo, em relação aos negócios, ao ambiente de negócios, falando especificamente do setor da alimentação? Qual é a sua... Você está otimista? Como é que você está? Bom, eu, por natureza, sou otimista. Isso é muito bom. Acho que todo empreendedor tem que ser. Exato. Acho que é um pré-requisito. Isso. Agora, como diz o Ariano Suassuna, tem que ser um otimista realista. Isso aí, com o pé no chão. Porque se viajar muito... Se dá uma de Alice no País das Maravilhas, se perde. Exatamente. Então, eu sou otimista e acho que trabalhando bem significa um monte de coisas, né? Mas trabalhando corretamente, a gente, pelo menos mesmo com outras pandemias que possam vir, tá certo? A gente tem um mercado de alimentação, eu diria que enorme, né? Pode mudar a forma de se alimentar, o tipo de restrições que hoje existem, aquela coisa da saúde, né? De vida saudável, Isso. de velocidade, Da mudança de cardápio, né? isso tudo faz parte do nosso aprendizado. Da evolução do mercado. A minha área, pelo menos de alimentação, mesmo com essa internet grande aí, mas ninguém come pela internet, não. Não, ninguém come nada que a impressora 3D imprime. Nem come. Não, tem que ir para onde tem que comer. Não, e tem esse lado, vamos dizer, de a gente comemorar. A vida tem que ser comemorada e não dá para comemorar em casa, exalta, né? Tem que sair e comemorar. Essa coisa inclusive tem um filme, que acho que é A Festa de Babette ou A Festa de Odete, que justamente fala sobre isso. Sobre a cultura humana, da questão de como começou o banquete, né? Como começou essa tradição da nossa civilização de se juntar, de ter comida, ter bebida, justamente nos atos de festividades e tal, que é uma coisa que tem tudo a ver com a nossa história, né? O ser humano. E com o ser humano. E eu acho que o setor da alimentação no Brasil é um setor muito bem construído, muito bem consolidado, com uma história muito boa. A gente vai pegar as histórias das pessoas que trouxeram, que começaram, como o seu pai, que inseriram as coisas no Brasil, e a gente tem um mercado de alimentação para se orgulhar. Sim. Né? Eu acho que a gente tem muita coisa boa. A alimentação reflete a cultura do povo. Exatamente. Bem, eu quero agradecer, Bob, sua visita aqui ao nosso Diga aí Varejo. Vocês que acompanharam esse episódio maravilhoso com essa pessoa fantástica que é Bob. Tá? Mais um episódio do nosso Diga aí Varejo e feito aqui diretamente dos nossos estúdios aqui da LSR, Associação dos Lojistas do Shopping Rio Mar. Eu sou Eduardo Melo, foi um prazer estar com vocês e foi um prazer imenso estar com o Bob. E até o nosso próximo episódio. Um abraço a todos.